Deus, que é tão poderoso. Aleluia, Ele está aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode se sentar. Bom dia, igreja. É um prazer estar com você nessa manhã aqui. E antes de a gente começar a palavra, nós temos um outro recado. Agora o pastor trouxe uma outra pessoa para dar um recado para a gente, lá da Jordânia. Pode colocar o vídeo. Olá, meus queridos da Verdade Igreja de Porto Belo, estou com muita saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui no deserto da Jordânia e antes de você ouvir a palavra que o pastor Juliano vai trazer para você, escute esse recado aqui do pastor Santos Pirata. Gente, que o coração de vocês se incline cada vez mais para o Senhor, que você se disponha a voar cada vez mais alto e mergulhar cada vez mais fundo no rio de Deus. Ele tem mais para nós. Vamos cair para dentro. Deus abençoe. Amém. Domingo que vem estou aí com vocês de volta. Amém. Então, como ele falou no primeiro vídeo, amanhã, né, eles estão voltando, é isso? Eles chegam terça, né? Mas eu acho que eles começam a viagem amanhã, né? Amanhã, então, já estão voltando e terça eles devem chegar e provavelmente vão chegar com muita novidade, né? Muita história. Eles têm compartilhado, né? O pastor Robson tem compartilhado nas redes sociais algumas coisas e tem mandado algumas coisas em off para a gente também. Né? É muito legal o privilégio de você poder estar naquele lugar onde tudo aconteceu, né? Então, tenho certeza que tudo que eles ouviram lá e receberam lá, eles vão estar podendo passar para cada um aqui. Amém? O tema da palavra de hoje é visão. E a passagem que eu vou ler, também é uma passagem bem conhecida, é Êxodo 15, do 23 ao 27. É uma passagem que nós conhecemos como as águas de Mara. Mas antes de eu ler a passagem, deixa eu tentar explicar para você porque eu coloquei o nome visão. Claro que todo mundo aqui enxerga, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todo mundo aqui enxerga, certo? Mas não é essa visão que eu quero colocar. Você já ouviu a expressão da pessoa dizer assim, essa é uma pessoa de visão? O que significa? Todo mundo tem visão. Mas quando você fala que uma pessoa tem visão, o que você quer dizer? Que ela enxerga além, ou enxerga longe, ou seja, enxerga aquilo que as outras pessoas não conseguem enxergar. Então é uma visão que não está atrelada apenas a um momento ou uma circunstância. Uma pessoa de visão é uma pessoa que consegue enxergar além do que o que está vivendo. Então, uma pessoa de visão, ela não vai se deter com as dificuldades do momento, porque ela já está vendo o futuro. Porque, vamos ser sinceros, qualquer coisa na vida que você fizer tem as suas dificuldades. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Mas tudo na vida você passa por dificuldade. E como é bom quando você está, talvez, começando alguma coisa, numa trajetória, e você está bem naquele momento de dificuldade, chega uma pessoa para você e fala assim, eu já passei por aqui, tá? Fica tranquilo. Isso aqui, você vai ver, logo, logo você se acostuma, logo, logo isso passa, esse é o primeiro momento. É aquela situação que você tem quando você tem o teu primeiro filho, né? E aí você traz ele para casa, é uma alegria. Só que aí chega de noite e ele começa a chorar. E você não tem noção do que fazer. Por mais que você tenha lido, estudado, na hora que o bebê começa a chorar, você fica apavorado, sem saber o que você pode dar, não pode dar, se é uma dorzinha só, se é algo mais sério, e aí você de verdade nem sabe o que fazer. E como é bom uma pessoa chegar e falar assim, fica tranquilo, é assim mesmo, eu já passei por isso. Isso dura tantos meses, né? Normalmente as pessoas elas dão um prazo para que aquela primeira fase, depois entra uma nova fase, com novos desafios, mas aquela primeira fase, quando a pessoa chega e fala assim, 2, 3 meses vai passar essa primeira fase aqui, que é a adaptação. Aquilo te dá força, te dá ânimo, porque uma pessoa que já passou por aquilo, ou uma pessoa que teve uma visão daquilo, ela chega para você e diz, fica tranquilo, aguenta aí, porque logo isso vai passar. Porque vamos imaginar que você esteja passando por uma situação muito difícil. E você não tenha noção se você vai ficar a vida toda passando por aquilo ou se daqui 2 dias aquilo vai passar.
Tem uma diferença entre eu saber que daqui a 2 dias aquilo vai passar e de eu saber que nunca vai passar? Tem ou não? Claro que tem, porque se é 2 dias eu digo, opa, calma aí, eu vou aguentar aqui porque é só 2 dias. Depois de 2 dias isso aqui passa e acabou. Então existe uma grande diferença entre eu saber para onde eu estou indo, o resultado final, e eu não saber. E eu estar apenas focado no momento. Porque quando eu foco apenas no momento, quando as coisas vão bem, eu vou agradecer a Deus e vai ser tudo bom. E normalmente eu vou dizer assim, ó, Deus é bom, acho que eu estou fazendo tudo certo. A gente pauta a nossa vida aí baseado na situação que nós estamos vivendo naquele momento. Então, se eu estou com tudo bom, está tudo certo, então é porque Deus está me abençoando e eu estou numa vida correta. Mas o problema é quando você está naquele momento difícil, se você entra nessa ideia, ou seja, Deus não gosta de você, você está fazendo alguma coisa errada. E não necessariamente, de verdade, isso acontece. Porque quando nós temos uma visão além do momento, da circunstância, nós conseguimos enxergar o plano e o propósito de Deus em todas aquelas coisas, porque nós sabemos o resultado final. Então nós passamos por aquilo, por aquela situação, sabendo que aquilo não é o fim, porque nós conhecemos e sabemos qual é o fim. E saber qual é o fim, ter visão do fim, nos dá força para prosseguirmos na jornada. O que o apóstolo Paulo fala? Ele fala, olha, não que eu ache que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aqui, as estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, ou seja, ele tinha um alvo. Então o que ele está dizendo? Não importa o meu passado, passou. Então as minhas vitórias de ontem passaram. E eu estou prosseguindo não para esse presente, não para essa situação está boa, beleza, essa situação está ruim, tudo bem também, porque eu não estou ainda no final da trajetória, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. O que isso representa? Visão, propósito. E aqui nós vemos essa história que chama muito a atenção. Primeira vez que eu li essa história, eu fiquei assim, meio que decepcionado com o povo. Eu vou ler a passagem, depois a gente vai entrar um pouquinho na história em si, no contexto que ela aconteceu. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber da água de lá porque era amarga. Esta é a razão por que o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Lembra que eles estão num deserto, certo? Então, de verdade, talvez essa é uma pergunta pertinente, né? Poxa, chegamos no lugar, tem água, mas a água não presta. Então, eles perguntam: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Algumas traduções dizem árvore. Ele lançou na água, essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordem, e os colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Deus que cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquela água. Então, olha só, isso aqui, gente, acontece 3 dias depois da abertura do Mar Vermelho. Vamos imaginar, e aqui vem o meu pensamento. Uma vez, quando a igreja estava começando aqui, a gente só tinha esse primeiro pedaço aqui. Gente, aqui era muito quente. Quem lembra, não tinha janela. Então, tu imagina, essa parte aqui fechada, 70 pessoas aqui dentro. Isso aqui era um forno. Era um forno, você suava. Assim, se você fosse trocar a camisa, eram umas 4, 5 por culto. E aí eu chegava antes, arrumava, e um pouquinho antes de começar, eu vinha aqui fora, e aqui não tinha esse container aqui. E aqui pegava o maior vento, o vento mais gostoso que eu já vi na minha vida. Eu ia ali, ó, e eu ficava assim, ó,
não tinha chegado ainda ninguém, e eu encharcado, molhado, da cabeça aos pés, e ficava assim, ó, pegando aquele vento. E aqui atrás tem um riozinho. E um dia eu li essa passagem e tal, e eu olhei para aquele rio e falei assim, Deus, se tu abrisse esse riozinho aqui, esse córregozinho aqui, puxa, eu nunca mais teria qualquer tipo de dúvida. Não que eu tenha, mas, poxa, para mim seria uma coisa muito forte. Como é que esse povo aqui, depois de 3 dias, esqueceu disso? E aí foi muito claro para mim aquele dia, quando eu falei assim, Deus, se eu visse isso, provavelmente veio assim aquela pergunta na minha mente assim, será? E eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você recebe uma informação toda pronta na tua cabeça, tipo, em vez de alguém te explicar algo, você recebe aquilo na tua mente, o pensamento todo pronto, todo preparado. Foi isso que aconteceu naquele momento. Então eu ouvi aquele será e veio toda uma linha de raciocínio dentro da minha cabeça pronta. E eu entendi que, de verdade, talvez muitas pessoas poderiam ver como a gente vê. E aí Deus foi me trazendo algumas coisas. Quantos milagres e quantas coisas que eu vi. E quantas vezes eu lembrava desses milagres. E quanto aquilo era importante. E existiam algumas coisas que para mim eram muito fortes. E hoje eu vejo muito isso. Eu presenciei coisas muito miraculosas. Mas depois que o tempo foi passando, talvez 5, 10, 15, 20 anos que eu vi aquilo, eu contava aquela história e eu ficava pensando, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Será que isso aconteceu? Eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu não estou mudando a história? Porque, para mim, aquilo acabava sendo tão mirabolante que eu falei, meu Deus, depois de 20 anos, aí eu tinha que ligar, às vezes, para uma pessoa e perguntar, ô, fulano, você lembra daquela vez que aconteceu aquilo? Sim, lembro. Me conta como é que foi. Eu cheguei a fazer isso uma vez, me conta como é que foi, para ver se eu estava realmente contando exatamente como foi. A pessoa me contou, eu falei, oh, que bom, realmente foi desse jeito. Mas o que eu quero dizer, o tempo, ele tem o poder de transformar coisas sobrenaturais em coisas naturais. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem uma refeição por dia, e uma refeição bem básica, não tenha mais condição de ter mais de uma refeição. Talvez o teu sonho seja ter, pelo menos, 3 refeições por dia. E aí você fica dizendo, se eu tivesse 3 refeições por dia, como isso seria legal, como isso seria bom. O ponto é que quando você começa a ter 3 refeições por dia, com certeza, cada uma daquelas refeições se agradece. Você diz, puxa Deus, que bom, que privilégio, como isso é fantástico. Mas depois de um ano, você começa a reclamar que não tem sobremesa. Antes era a reclamação que você não tinha comida. Agora que você tem a comida, você começa a reclamar que você não tem a sobremesa. E quando tem a sobremesa, depois de um tempo, você começa a reclamar que não tem mais a sobremesa que você quer. Já não é mais qualquer sobremesa. Eu vejo a minha filha mais nova, ela chega a mim e fala, pai, eu estou com fome. Eu falo, tem pão ali, passa um... Não estou com fome disso. Quero outra coisa. Pede uma pizza, Ou seja, você percebe que começa a ser seletivo para ela, que não é natural, é normal. Vamos ser sinceros, se ela tivesse realmente com fome de verdade, ela comia qualquer coisa. O problema não era a fome, o problema era apenas a vontade, e ela se acostumou com uma situação, e a palavra fome para ela não faz sentido. Para ela, sentir fome é ter desejo de comer alguma coisa. Que é totalmente diferente. Quem já passou fome sabe que passar fome não tem a ver com... eu estou com uma fome de pizza. Isso não tem a ver com fome, isso tem a ver com desejo. E não tem problema nenhum, você pode comer à vontade. Mas, você percebe que a gente perde, a gente se desconecta da realidade. Eu fico pensando que aquele povo lá, eles estavam no Egito. Gente, eles ficaram mais de 400 anos, 430 anos mais ou menos, lá no Egito. Então, nós estamos falando aí de pai, filhos, netos, bisnetos, que nasceram naquela situação de escravo. Só que, de repente, gente, Deus vem com um poder gigante, chega Moisés lá, começa a vir as pragas, e aquele sobrenatural acontecendo, Deus protegendo eles. E eu fico pensando assim, cada praga, eles dizem, agora Faraó libera. E não liberou, cara, foi 1, 2, 3, 4, 5, 10 pragas. Só na última o Faraó libera.
E eu fico pensando, e eu talvez, se eu fosse aquelas pessoas lá, quando eu sair de lá, o meu primeiro pensamento seria, o faraó vai vir pegar a gente aqui fora e vai matar. Eu acho que eu ia andando assim e olhando para trás. Não, tem alguma pegadinha nisso aqui, tá bom demais para ser verdade. E realmente, aconteceu. Eles chegaram ali, estavam encurralados no Mar Vermelho, e o que aconteceu? Chega Faraó com um exército. Eu sabia. Sabe aquela situação de tipo, isso nada de bom acontece comigo. Se estava bom, tinha que acontecer alguma coisa. E aí quando acontece a coisa ruim, você diz, agora está tudo normal. É como se assim, ao mesmo tempo que você está decepcionado com o que aconteceu, você caiu na realidade. Você diz, bem, voltei à minha vida normal. Então, está natural, como sempre foi a minha vida, escravo, perseguido, tudo bem. Você meio que se acomoda com aquela situação. Você olha aquela situação e eu fico pensando ali, e agora? Vamos morrer aqui? Tu nos trouxe para não morrer no deserto. E aí, o que acontece? Gente, talvez esse seja o maior milagre que nós vemos na Bíblia, um dos maiores, pelo menos. Mas, para mim, o mar ali se abrir e eles passarem a seco. Gente, nós não estamos falando de uma travessia de um córregozinho. Nós não estamos falando aí de um tanto assim, de um minutinho todo mundo passa. Nós estamos falando de muitas pessoas para passarem aquele mar. Aquilo demorou para acontecer. Então, você teve que exercer a fé e beleza, todo mundo passou. E quando o exército de Faraó foi passar, o que aconteceu? O mar fechou e todos os inimigos ali morreram naquele momento ali. Aí a Bíblia fala que a Miriam pegou seu tamborim e começou a tocar, e eles fizeram um cântico lá, e eu imagino de 3 dias só de festa. Só que a Bíblia fala que depois de 3 dias, depois daquele momento lá, eles tiveram sede. Aqui volta de novo o que a gente está falando. Aquela situação de tudo vai bem, mas a qualquer momento a coisa vai piorar. A qualquer momento vai voltar. Nós somos escravos. É aquele negócio, tipo, tudo... quem assiste já assistiu aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, sabe do que eu vou falar. Que é aquele negócio que todo mundo parece que está conspirando contra aquela pessoa. Nada de bom pode acontecer. E é mais ou menos essa situação. Por mais milagres que eles estavam presenciando ali, por mais situações que eles estavam vivendo ali, quando acontecia coisa ruim, aquele negócio, eu sabia, estava na hora, olha só, e aí vem de novo aquele espírito de reclamação, porque a ideia da reclamação e da murmuração, ela só acontece com pessoas que de verdade já estão acostumadas com a derrota, ou tudo vai acontecer de uma forma ruim. Então ela está esperando, e de verdade, quando ainda nem aconteceu, ela já começa a murmurar, porque aquele negócio, não, vamos criar expectativa falsa. Eu sei que está tudo bem agora, mas eu sei que vai chegar uma hora que isso vai inverter, e eu vou perder tudo aquilo que eu tinha ganhado. Então, a pessoa que está com aquele espírito de murmuração, ela já está preparada para essa situação. Então, qualquer coisa que fosse acontecer, aquela pessoa já se levanta e diz, eu já sabia, olha só, essa situação. A gente, por mais que a gente tenta fazer as coisas para poder evoluir, tem algum momento que vem, a coisa nos pega e a gente perde tudo aquilo que a gente ganhou. Ou tudo aquilo que a gente conquistou. Sabe, e é mais ou menos essa situação aqui. Eles chegam naquele momento, depois de presenciar toda aquela situação de eles saírem do Egito, presenciarem o mar se abrindo, e chegando naquele lugar, e aí a minha questão no começo é, se eu visse tudo isso, e Deus me dizendo, não, de verdade, depois de algum tempo você acharia que aquilo era normal. Como que quando se abre uma porta, o mar se abre. Você viu que é possível e logo você se acostumaria com aquilo. Por quê? Porque o problema não está em Deus fazer os milagres, mas em eu ter visão para entender que milagres são caminhos para que eu chegue no meu objetivo, ou naquilo que Deus tem para mim, no meu propósito de vida. Você percebe? Quando Deus ele opera milagres, esses milagres são apenas pontes para que eu continue a trajetória para cumprir o propósito de Deus aqui na terra.
Os propósitos, os milagres, eles são muito bons, é muito bom você presenciar milagres, é muito bom você ver tudo isso, mas quando nós nos apegamos apenas a essas situações, nós começamos a analisar Deus sendo bom quando as coisas vão bem, e Deus sendo mal quando as coisas vão mal. E é mais ou menos essa situação. A Bíblia fala que eles chegam e reclamam, e aí Moisés? Vamos ser sinceros, vamos imaginar que eu seja Moisés e nós, todo mundo aqui seja o povo. Depois de 3 dias entrando no deserto, gente, eu não tenho água para todo mundo aqui. No bolso, não cabe, não tem lugar. Eles sabem que Moisés não tem uma fonte ali naquele lugar. Eles sabem disso. Eles sabem que Moisés não tem como resolver aquilo, pelo menos, não, aqui, mais 10 metros a gente tem um posto aqui, e a gente chega lá, tem um lugar que a gente possa pegar e nos refrigerar. Não tem nada disso, é deserto, gente. E o negócio é que o que acontece é o seguinte, a Bíblia diz, e eu tenho certeza que eu faria isso e você também, que quando eles viram a fonte, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Ir lá e tomar, beber. E aqui, gente, vem uma piora na situação. Água amarga, sabe o que ela provoca? O que ela provoca? Diarreia. Pensa, 2 milhões de pessoas, sem banheiro, consegue imaginar? Nem imagina, não imagina essa cena, né? Então todo mundo foi lá louco de sede, eles não beberam um pouquinho, devem ter já ido lá e tomado muita água. A hora que eles perceberam que era amarga, já tinha entrado, já tinha batido ali, e começou, e aí começou. Tu imagina a indignação daquele pessoal, estão morrendo de sede, a gente encontra água, essa água é amarga, é ruim, não dá para beber, e o pior, ela ainda dá dor de barriga, diarreia, e aí começa aquela correria, um para lá, e todo mundo ali procurando algum lugar, mas não tinha, deserto, gente, não tinha nenhuma árvore, não tinha uma moita, não tinha nada. Consegue pensar? Nem pensa, né? Porque é terrível. Ali a vergonha acaba na hora. O que você vai fazer? Não tem o que você fazer. Então a indignação daquelas pessoas estava grande, tipo, tudo que tem que acontecer de ruim acontece com a gente. Vai dar uma dor de barriga na gente justamente agora aqui. Estamos loucos de sede, bebemos uma água. E imagino que a sede aumente muito mais, porque dando ali uma situação dessa, você desidrata muito mais sem ter água. Então eles ficaram muito piores do que estavam já no primeiro momento. Que situação. E eles chegam para Moisés e reclamam. Olha só, a primeira coisa que a gente aprende com isso é que a murmuração, ela torna a nossa vida amarga. Essa é a primeira coisa. Sabe, quando nós começamos a reclamar, as pessoas mais afetadas somos nós mesmos. E claro que as pessoas que estão ao nosso redor também. A pior coisa que existe é você estar do lado de uma pessoa que reclama. Antes de casar com a minha esposa, uma das coisas que eu pedi para ela, que eu falei para ela, era assim: olha, por favor, eu detesto reclamação. Eu detesto que a gente chegue e a pessoa fique reclamando de tudo. A comida está ruim, eu não sei o que está ruim, isso aqui tem... Eu detesto. Se tem uma coisa assim que eu não suporto, gente, é reclamação. E, poxa, eu falei, vou casar com uma pessoa. Uma coisa é você receber uma pessoa que reclama na tua casa. Você trata ela bem 2 horinhas e tchau, vai embora, né? Você aguenta. Outra coisa é você morar com uma pessoa que vive reclamando também. A Bíblia diz assim, que é melhor você morar num deserto do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha o que é isso. É a pessoa reclamadora, em resumo. Melhor você morar no deserto. E eu pensava nisso, esse versículo me vinha muito na cabeça. E eu disse para ela, olha, por favor, eu não quero morar no deserto, eu detesto o deserto. Mas eu sei que morar com uma mulher que reclama é pior do que morar no deserto, então eu não quero. Já falei, não, nada de reclamação. Sabe, quando nós entramos nesse processo de reclamação, sabe, isso acaba com tudo. Então, olha a situação. Eles foram lá, Moisés não disse, gente, chegamos num lugar onde Deus disse que a água pode ser tomada. Não, Moisés não tinha determinado nada.
É claro que quando eles olharam a água, eles ignoraram Moisés. Moisés, você sabe, não, eu estou com sede, eu quero entrar. Imagino que teve gente que pegou, já pulou na água, já saiu nadando ali e tomando. Entendeu? Qual que era o ponto? Nunca aquele era para ter sido um lugar de parada. Aquele não era um lugar de parada. Tanto é que nós vemos que logo para frente, eles já acharam um outro lugar que era infinitamente melhor. Aquele não era um lugar de parada. Deixa eu falar algo para você. Murmuração não é um lugar de parada. Como é que é o nome daquele lugar? Era Mara, que é amargura. Então, eram as águas de Mara, um lugar onde não deveria ser parado. Por quê? Porque lá só havia água amarga, não prestava para nada. Ou seja, aquele não era um lugar onde eles deveriam parar. Você sabe, dentro da trajetória deles para a terra prometida, Mara não era um lugar de parada. Moisés nunca disse para eles pararem naquele lugar. Nunca foi instrução de Deus para que eles chegassem naquele lugar. O problema é que muitas vezes nós estamos num lugar que é fora da vontade de Deus, sem a direção de Deus, e nós dizemos: Deus, por que isso aconteceu? É a tua culpa de nós estarmos aqui. E Deus nunca prometeu isso. Olha só, a Bíblia fala que lá para frente, se você olhar, tinha um lugar com várias fontes, várias palmeiras, ou seja, era um lugar perfeito, realmente um lugar onde eles deveriam parar. Um lugar ótimo. O problema é que eles pararam no lugar que eles quiseram. Isso nós temos que entender. Quando nós paramos no lugar da amargura, e o que é o local da amargura? É quando a gente se pega a coisas que não deram certo, ou a gente reclama de situações da nossa vida que muitas vezes nos prenderam. Gente, deixa eu falar algo para você. Todo mundo aqui tem experiências que não são boas na vida. Eu não posso fundamentar o meu futuro baseado nas minhas más experiências. Claro que eu vou aprender com elas, mas de verdade eu não posso dizer que porque tudo foi ruim na minha vida, amanhã também será ruim. Isso não é verdade. Mas muitas pessoas param no lugar da amargura. Elas param no lugar da murmuração. E a pessoa, ela decide reclamar. E ela começa a passar mal, porque ela parou no lugar errado, bebeu da água que não deveria, e agora ela está doente. E é tão interessante que você percebe que a Bíblia diz que ali em Mara, o que aconteceu? Foi o lugar onde Deus deu as primeiras leis, as primeiras ordenanças. Ou seja, foi o primeiro lugar onde Deus falou assim: gente, vamos começar a organizar as coisas aqui? E aqui, depois que ele dá essas ordenanças, ele diz assim: se vocês obedecerem e andarem no meu caminho, o que vai acontecer? E aqui ele fala sobre cura. Nada daquelas doenças que aconteceram lá no Egito acontecerão com vocês, porque eu sou um Deus que cura. É o que ele diz ali. Olha só, o que ele está dizendo? Vocês pararam no lugar errado, vocês não ouviram a minha voz, vocês estavam com sede, quiseram beber daquela água sem saber qual era a procedência. Agora vocês estão ruins, vocês estão mal, vocês passaram mal, porque vocês fizeram aquilo que não deveriam. Vocês caíram no poço da amargura. Entenda que a primeira e mais prejudicada pessoa com a amargura é a pessoa que está exalando a amargura. Gente, vamos ser sinceros, eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim, amarga. Se ela estiver do teu lado, não cutuca, por favor, tá? Mas é aquela pessoa que quando ela vai falar, ela só olha coisa ruim. Só olha coisa negativa. Ela só puxa coisa lá do passado. Só puxa coisa lá do passado. Porque isso aconteceu. É uma pessoa que vive na dimensão da amargura. Aquele povo, o povo que estava lá no deserto, eles ainda estavam com aquela mentalidade lá de escravo no Egito. Eles não estavam pensando assim: puxa, saímos do Egito, agora nós somos livres. Deus, aquele que nos resgatou de uma forma miraculosa, está conosco. Com certeza não vai ser por falta de água que a gente vai morrer. Deus nos libertou de tantas coisas, Ele tem um propósito. Ele prometeu que a gente vai para a terra prometida. E aqui é uma coisa interessante: se Deus prometeu e você está no caminho determinado por Ele, deixa eu falar algo para você: você não vai morrer antes de cumprir aquilo que Ele determinou. Você é imortal até cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Você é imortal até que aquilo aconteça na tua vida, se você estiver andando na direção correta. Mas aquele povo, naquele momento, não estava.
Tinha, sim, no caminho deles um lugar com fontes amargas, mas nunca foi plano e propósito de Deus que eles parassem naquele lugar. Deus tinha um lugar melhor. Eles pararam lá porque eles não tiveram a fé e não perguntaram para Moisés se Moisés, é aqui o lugar que nós devemos acampar? Esse é o lugar? Não, eles foram afoitos daquilo. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente é foito a julgar uma situação? Quantas vezes a gente vê uma situação que a gente nem entende direito, que a gente não compreende todos os fatos daquela situação, e nós somos os primeiros a criticar, a julgar e a murmurar sobre aquilo? Quantas vezes? Segundo, a murmuração impede o povo de caminhar na direção certa. Como eu falei para você, Deus tem um plano, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Quando nós murmuramos, reclamamos e paramos no caminho da amargura, o que acontece? Nós paramos a trajetória, nós desviamos a rota, e se nós continuarmos lá, nós nunca vamos chegar ao lugar que Deus tem para nós. É fato. Você sabe que, por exemplo, aqui, ó, me alcança aquela cadeira ali, ó. Para que serve essa cadeira? Sentar, certo? Você pode fazer outra coisa com ela? Pode o quê? Subir? Será que ela me aguenta? Ficaram em dúvida, né? Vai aguentar. Ó, fica tranquilo que eu subo toda semana numa cadeira dessa, então eu sei que ela aguenta. Eu não ia arriscar dessa forma. Ela me aguenta, certo? E eu uso muitas vezes essa cadeira para arrumar aqui iluminação, para às vezes mexer em alguma lâmpada. Eu subo aqui na cadeira. Mas de verdade, ela não foi projetada para isso. Se essa cadeira quebrar quando eu estiver aqui em cima, sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a culpa? Minha. Por quê? Porque ela não foi preparada para isso. Não foi projetada para isso. Se ela não foi preparada e não foi projetada para isso, quando eu subo aqui em cima, eu estou arriscando. E quando eu me arrisco e dá certo, eu digo, oh, glória a Deus, Deus é bom, hein? Deus é demais, olha só como Deus é bom. Essa cadeira aqui, ela era só para sentar, mas agora aqui ela é uma escada que eu posso subir e arrumar tudo. 2 em 1. E eu começo a subir. 1 dia, 2, 3. Mas assim, eu imagino que ela deva ter um tempo também. E vai chegar um momento, talvez, que esse plástico vai ressecar. E eu vou subir aqui em cima dela. E o que vai acontecer? Vai quebrar. E quando ela quebrar, oh Deus, por que isso aconteceu? De verdade, sabe por que isso aconteceu? Porque eu saí da rota. Eu devia ter pego uma escada e não peguei. Eu subi em cima de um lugar que talvez não estivesse preparado para aguentar. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso, nós usamos os nossos subterfúgios e está dando certo, funcionou, a minha gambiarra funcionou, está dando certo, está funcionando. Mas chega um momento que a gambiarra começa a dar problema. E aí a gente fala, oh Deus, por que isso está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo? Por que as coisas não estão funcionando? Por que as coisas agora começaram a dar errado? Porque você nunca esteve dentro do propósito. Você estava em Mara, vivendo naquela realidade, só que chegou um momento que a água de Mara amarga bateu, começou a ter problema. Precisou achar um lugar e não achou, porque estava todo mundo naquela situação. Você percebe como muitas vezes nós entramos em Mara e permanecemos naquele lugar. Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui, e eu me incluo nisso, já entraram um dia nas fontes de Mara. Que você reclamou ou murmurou de alguma coisa. O problema não é você entrar nas fontes de Mara. O problema é você permanecer lá. Porque muitas vezes você pode entrar lá pensando que é uma coisa e depois você descobre que é outra. E tudo bem. Agora o problema é quando você entra lá. E você permanece lá. Permanece reclamando da água. Permanece reclamando do clima. Reclamando de tudo que está lá. Por que sair lá no Egito, pelo menos a gente tinha água que era doce? Nós precisamos entender esse propósito.
E terceiro e último, a murmuração rouba a promessa. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que quando Moisés foi falar com Deus, a água era amarga, e Moisés ali foi falar com Deus para ver o que queria fazer. Gente, um pouco depois, ou talvez uma trajetória, sei lá, talvez um dia ou dois, já tinha um lugar ali. Talvez Deus nem precisasse fazer um milagre ali naquele momento. Deus poderia só direcionar ele para o lugar certo. Deus podia dizer assim, Moisés, vai para tal direção lá e lá tem um lugar. Não podia? E todo mundo ia ficar feliz, sabendo que daqui a lógico, ia passar sede e tal, mas ia saber que ia chegar, ter um objetivo para chegar e poder saciar a sua sede. Por que Deus faz um milagre ali? Para mostrar para aquelas pessoas que mesmo uma situação insolúvel, mesmo uma situação onde nós murmuramos e reclamamos, elas podem se transformar num milagre. Gente, o que é milagre? Você já parou para pensar nisso? Milagre é transformar uma situação difícil numa situação boa, certo? Por exemplo, uma pessoa que está com uma doença, quando ela recebe um milagre e ela é curada, todo mundo fala, glória a Deus, foi curada. Só que antes dela ser curada, o que ela estava? Doente. Ninguém quer passar pela posição da doença, certo? Mas todo mundo quer passar aqui, todo mundo que está na doença quer passar pela situação do milagre. Mas entenda que para o milagre acontecer, a crise tem que acontecer primeiro. Sempre, quando o milagre vem, é porque antes do milagre existia um problema, uma crise a ser resolvida. E era um problema e uma crise que não seriam resolvidos com alguma coisa natural ou normal. Ou pelo menos não iria ser resolvido tão rapidamente nos caminhos naturais. Por exemplo, se você estiver com dor de cabeça hoje, o que você faz? Você pode orar, exercer fé, coloca a mão na cabeça, Deus, em nome de Jesus, eu quero que essa dor saia. Só que você pode pegar e ir lá na farmácia e comprar um paracetamol. Ou qualquer outro remédio que você costuma tomar. Está errado? Não. Uma opção tua. Talvez para você e para o teu nível de fé, seja melhor tomar paracetamol. Tudo bem, e não tem problema nenhum nisso. E eu, quando eu tenho lá meu remédio também, eu tomo. Mas de verdade, vamos imaginar que você estivesse no meio do deserto, sem farmácia, sem remédio, e você começa a ter uma dor de cabeça. Vai adiantar você dizer, se tivesse uma farmácia aqui, eu quero uma farmácia, Deus, uma farmácia. Você não precisa de uma farmácia, você precisa de um milagre. Você entendeu? Naquele momento, Deus estava ensinando para eles uma lição. Deus estava ensinando para eles um caminho e um propósito. Deus estava ensinando para eles que o caminho para todos nós não é fácil. Mas que quando nós temos problemas e temos dificuldades, o nosso Deus é poderoso para transformar qualquer situação numa situação boa. Entenda que mesmo situações que a gente fala, isso aqui nunca mais vai sair da minha vida, isso aqui me marcou profundamente, negativamente. Deus tem poder para transformar algo negativo em algo positivo. Deus tem poder. E aqui é o ponto. Gente, Deus pega e corta aquela árvore e nós percebemos novamente. A Bíblia usa muito a ideia de árvore, de madeira, para representar o quê? Jesus, a cruz de Jesus. Nós ouvimos semana passada sobre a cruz de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre figueira, a figueira é conhecido como o fruto doce. Jesus é conhecido também como a figueira pela sua doçura, pela oliveira, e por várias situações, nós percebemos várias situações onde Jesus ele é colocado como árvores. Por quê? Porque elas representam vidas, e aquela árvore é cortada para que aquela água pudesse ter vida. Significa o quê? A morte, para que eu pudesse, agora que aquela água pudesse agora reviver novamente, porque aquela água amarga, ela não servia para nada. A não ser que você quisesse realmente, vamos dizer que está meio trancado, precisasse de uma aguinha amarga, você vai lá.
Tudo bem, mas só para isso. De verdade, ela não representava para nada. Elas eram mortas. E o que acontece quando ele joga aquela árvore lá, aquela água que já não servia para nada se transforma doce e eles puderam beber da água. Mas ali aconteceu só por causa de um milagre, porque o ponto deles era chegar no outro lugar, onde tinham várias fontes e vários lugares para eles poderem acampar, que foram lá onde eles acamparam. Então o que nós entendemos com isso? Toda a situação difícil, ela não serve para que nós possamos reclamar e ficar amargurados. Deus, por quê? Deus, por quê? Por quê? Não é para isso. Toda situação difícil é para que Deus demonstre o seu poder e nos aponte a direção certa para que nós possamos chegar à vontade dele. Se coloca de pé nesse momento. Eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui nessa manhã amargurado com coisas que têm acontecido na tua vida. Talvez você chegou aqui neste lugar decepcionado com pessoas. Talvez você chegou aqui nesse lugar pensando em desistir de algumas coisas. Sabe, talvez você chegou nesse lugar olhando para a grama do vizinho, que é sempre melhor e sempre mais bonita, né? Que é aquele negócio que você fala assim, se a minha vida fosse como a do fulano. Se eu tivesse as coisas que aquela pessoa tem. Sabe, isso é as fontes de Mara. Isso faz mal.